Shalom, queridos, aqui é Moshiko, seu guia em Israel, em mais uma edição de Israel Hoje Notícias. Hoje, dia 3 de novembro de 2023. Eu quero já, antes de iniciar o relato das notícias dos dias de hoje, quero convidar você, se deseja assistir, ser cooperador na sustentação desse canal, então, por favor, se dirija até a descrição desse vídeo, onde temos ali a forma de você cooperar por meio do meu Pix, certo? Porque, como você está acompanhando, um dos desdobramentos dessa guerra é que o turismo caiu por completo, zero atividades turísticas em Israel. Então, mesmo assim, não deixamos de trabalhar para manter você conectado com Israel, mantendo você com notícias a respeito de Israel. Então, esteja à vontade para proceder a sua contribuição. Deus abençoe. Pois bem, primeira notícia. Ministério da Saúde atualiza que até hoje, 28º dia de guerra, há, infelizmente, 318 pessoas feridas no massacre do dia 7 de outubro pelos terroristas do Hamas e na guerra que se seguiu, que ainda estão hospitalizados. Desse número gigantesco, 319 pessoas, 55 estão em estado grave e 137 estão em fase de reabilitação, de recuperação. Certo? Então, por favor, estejam orando por esses que estão hospitalizados e por todos os outros que foram e estão sendo afetados por esta guerra, além desses que sofreram no ataque milhares de pessoas mortas e hospitalizadas, feridas. Nós temos ainda os soldados, os heróis combatentes de Israel, que estão a cada dia sendo feridos e também mortos nesse conflito. Então, por favor, estejam orando em favor desses, suas famílias, seus parentes, amigos. O país está totalmente mobilizado, girando em torno da sua sobrevivência, E se não bastasse todo esse conflito, todo esse desgaste que o país sofre, nós temos ainda aqueles que se levantam em muitos países movidos por um espírito antissemita, né? Então, tudo isso é alvo das suas orações, para que o Senhor nos sustente aqui em Israel, diante de todos esses ataques, e até mesmo tendo nós recebido, né, orientações de como nos comportarmos no exterior ao viajarmos para fora de Israel. Então, é uma situação bastante difícil, a qual nós solicitamos as suas orações, que são importantíssimas. Continuando, segunda notícia, unidades de reconhecimento de elite das Forças de Defesa de Israel, incluindo a unidade Haruv, a unidade Dorifat, a unidade Duvdevan e o Corpo de Engenharia do Exército e a Polícia de Fronteira, um trabalho conjunto dessas unidades, realizaram operações no campo de refugiados de Jenin, no norte da Samaria.
durante a noite nessa sexta-feira. Durante essas operações, uma aeronave atingiu um grupo armado que havia lançado explosivos contra as tropas. Entretanto, num outro confronto, os terroristas abriram fogo e atiraram explosivos contra as forças, que responderam com tiros, e fontes palestinas relatam que essas trocas resultaram em 4 mortes. No outro local, no campo de Al-Fawar, perto de Hebron, ou seja, isso já estamos, Hebron já é Judeia, tá? Ao sul de Jerusalém, as forças israelenses realizaram incursões em oficinas utilizadas como local de fabricação de armas, onde 2 manifestantes foram mortos a tiro. E relatórios adicionais de fontes palestinas indicam que outro indivíduo foi mortalmente ferido por tiros das Forças de Defesa de Israel no campo de refugiados de Calândia, localizado ao norte de Jerusalém. Outra notícia, isso relacionado ao confronto ali com o Hezbollah no norte de Israel. Então, uma funcionária do setor oriental, ali em Etzba Galil, Etzba Galil seria o dedo da Galileia. Então, aqueles que já estiveram visitando Israel, que puderam visitar a parte norte do país, então indo para o Monte Hermon, indo ali para Metula, para Kiryat Shmone, então nós temos uma elevação, um conjunto de montes que faz fronteira entre Israel e o Líbano. Então essa linha de montes que termina lá em Metula é chamada de Etzba Galil, ou seja, o dedo da Galileia, né? Ou as montanhas de Naftali também são chamadas montanhas de Naftali. Então, ali, uma funcionária, que inclusive mora em Kiryat Shmone, que é a cidade que fica ali ao norte, avistou um movimento suspeito junto ao muro que faz divisa entre Israel e o Líbano, no início da manhã, que era um grupo de terroristas armados tentando se infiltrar em Israel, uma célula terrorista na cerca da fronteira e tentava penetrar no território israelense. E no final, essa tentativa, né, acabou incorrendo na eliminação desse grupo de terroristas. Tá? Ela acionou a Força Aérea, entrou em contato e, inclusive, foi dado permissão até mesmo para filmar. Tá? E ela até comentou: esperei por esse momento todo o meu serviço. Né? Então, ou seja, a pessoa atenta para a situação, atenta para o que ocorre ali, então pôde alertar as Forças de Defesa de Israel nessa tentativa. Né? O Exército, queridos, especialmente ali na parte norte, na fronteira com o Líbano, está em alerta máximo. Tá? Por quê? Porque o secretário-geral do Hezbollah, Hassan Nasrallah, no seu primeiro discurso desde que Israel declarou guerra ao Hamas, após aquele terrível massacre, né, de israelenses pelo grupo, em 7 de outubro, então lançou na sexta-feira ameaças ao Estado judeu e expressou solidariedade com os palestinos e os seus mártires, entre aspas, mártires. Mas não fez qualquer anúncio de planos explícitos para alargar o conflito do seu grupo terrorista libanês contra Israel, como alguns temiam que ele fizesse. Então, ontem ou anteontem, se não me engano, eu já tinha relatado que fontes ali da CNN relataram que existe um consenso entre os grupos terroristas e as forças dos países vizinhos de que não vale a pena alargar o confronto. Tá? Então,
esse discurso dele de incitamento, mas sem determinar maiores envolvimentos, reflete realmente essa postura. Tá? Entretanto, Nasrallah liberou as rédeas do braço militar da organização e autorizou o envio de muitos esquadrões terroristas para a fronteira israelense, incluindo esquadrões de infiltração ou aqueles que disparam mísseis antitanque, franco-atiradores, né, e lança-foguetes, morteiros, e também enviam drones, né, operam drones. E as facções do Hezbollah estão a aumentar dia após dia, disse o Nasrallah. Estão a forçar Israel a manter as suas forças perto da fronteira, em vez de estar em Gaza ou na Judéia e na Samaria. Uma nova escalada na frente libanesa é uma possibilidade real. Israel cometerá o maior erro da sua história se lançar um ataque preemptivo, ou seja, se atacar antes de ser atacado. Tá? Essa é a conversa do Nasrallah. Mas, em resposta a isso, uma vez que ele liberou grupos terroristas de virem até a fronteira e atirarem contra as tropas de Israel, então, em resposta a isso, as forças de defesa de Israel atacaram mais de 50 esquadrões terroristas no sul do Líbano, matando mais de 60 terroristas, a maioria deles agentes do Hezbollah, que é essa organização xiita que tentou inicialmente se esconder em relação à mídia libanesa, tá? De esconder essas suas intenções, né? E as forças de defesa de Israel enfatizaram que a combinação crítica do poder de fogo aéreo e de solo juntos responderam ao ataque de forma ideal. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse hoje, também na sexta-feira, em um comunicado, que a nossa vitória será nítida e clara e enviará uma mensagem que ressoará em nossos inimigos por gerações. Não desistiremos até que os objetivos sejam alcançados. A eliminação do Hamas, o regresso dos nossos raptados e o retorno da segurança aos nossos cidadãos. Quanto a Hezbollah, Netanyahu disse, um erro custará um preço que você não pode imaginar. E Netanyahu disse ainda que Israel se recusa a um cessar-fogo temporário que não inclua a libertação dos sequestrados. Ou seja, Israel não aliviará, não dará uma pausa nos ataques sem que antes haja o retorno de todos aqueles centenas, cada dia aumenta o número de pessoas que são descobertas que foram sequestradas, centenas de pessoas. Somente com a libertação deles é que então pode-se considerar um cessar-fogo. Israel não permitirá a entrada de combustível em Gaza e se opõe à transferência de fundos para a faixa de Gaza, disse o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. E, em unidade, cooperando, dando suporte a essa posição do governo, o líder da oposição, o Yair Lapid, encontrou-se com o secretário de Estado americano Antony Blinken, que está aqui em visita em Israel, está em Tel Aviv, e disse a ele que Israel não vai parar até que o último dos sequestrados volte para casa. Os dois discutiram o progresso dos combates na faixa de Gaza e a importância primordial de devolver todos os sequestrados para casa. A reunião foi realizada na presença das equipes de trabalho dos dois e em seguida foi realizada uma
reunião privada. E veja só essa notícia do nosso Ministério dos Negócios Estrangeiros. Então, o Ministério insiste que os israelenses pensem bem, considerem a necessidade de viajar ao exterior, tá? Então, a sede de Segurança Nacional e o Ministério dos Negócios Estrangeiros emitiram hoje, na sexta-feira, um anúncio, um aviso ao público pedindo maiores precauções ao viajar para o exterior. Por quê? Porque ataques violentos colocam vidas de israelenses e judeus em risco em todo o mundo. Esses eventos estão ocorrendo em muitos países ao redor do mundo, incluindo países para os quais não há alerta de viagem no contexto do terrorismo. Então, sempre há aquelas análises, aquelas avaliações de como estão as atividades antissemitas nos países. Então, existe uma lista daqueles países que têm mais atividade antissemita, que os judeus precisam tomar mais cuidado. Mas, no caso, estamos vivendo esse período onde uma ação antissemita pode ocorrer em qualquer país. Tá? À luz das dimensões do fenômeno, a sede da Segurança Nacional apela a se considerar a necessidade de viajar para o estrangeiro nos dias de hoje. E, ao mesmo tempo, o Ministério dos Negócios Estrangeiros apela ao público de Israel, em geral, que vai ao exterior, que vai ao estrangeiro, seja qual for o destino, para ouvir as recomendações sobre a conduta exigida dos cidadãos israelenses no estrangeiro. Qual seria essa conduta? Simples. Não demonstrar em público que você é judeu. Tá? Se trajar da maneira mais comum, ocidental possível, não usar kippá, não usar estrela de Davi, ou seja, se confundir na multidão. Tá? Ou seja, não expressar a sua identidade, não expressar aquilo que é de mais importante, o ser judeu. Isso, então, nós poderemos estar sendo alvos de ataques surpresa em praticamente todos os países atualmente. Tá? Outra notícia sobre o exército de Israel: a operação terrestre continua. Terroristas que saíram de um túnel em Gaza foram eliminados. E graças à cooperação contínua entre as forças terrestres e a força aérea, muitos terroristas que dispararam contra as nossas forças foram eliminados nas últimas horas. Foi o que disse o porta-voz das Forças de Defesa de Israel, acrescentando que os reservistas do Exército de Israel identificaram um esquadrão terrorista que saiu de um poço e dirigimos uma aeronave que atacou e eliminou esse esquadrão. Em outra batalha, vários terroristas saíram de um túnel que estava dentro de uma casa e dispararam contra as nossas forças. E elas, por sua vez, responderam ao fogo e eliminaram também essa série de terroristas. Ou seja, Israel avança para eliminar esse grupo da faixa de Gaza, mas com muito cuidado, avançando muito lentamente, para que haja condições de discernir entre aqueles que são terroristas, que são do Hamas, e aqueles que são civis, e inclusive na busca pelos sequestrados. Então, o exército avança muito vagarosamente nesse intuito, né? E outra notícia, novamente lá do Líbano, sobre o Hassan Nasrallah, o chefe do Hezbollah, né? Então, o Hezbollah, dentro daquela ótica, né, de que os movimentos aqui ao redor de Israel, os movimentos terroristas, né, isso mesmo, os países, os exércitos ao redor, não querem aumentar esse conflito. Então,
o Nasrallah já começa a tirar o corpo dele fora, né? E ele fez a seguinte declaração, que o ataque do Hamas foi 100% palestino, ou seja, foram eles que tiveram essa iniciativa, tá? Nasrallah disse hoje, também na sexta-feira, no seu discurso tão esperado, né, que o ataque do Hamas em 7 de outubro foi uma decisão e execução apenas do Hamas. E manteve isso em segredo de todos. O Hamas não falou para ninguém, não falou para o Hezbollah, não falou para o Irã. Eles atacaram sozinhos, iniciativa deles, tá? Segundo ele, o sigilo em torno dessa operação não incomodou ninguém do eixo da resistência. Ou seja, você pode atacar, não vai nos incomodar em nada, tá? Nasrallah está a tentar se distanciar o Hezbollah e o Irã do ataque do Hamas, dizendo que foi 100% palestino e não tem nada a ver com qualquer outra questão regional, tá? Então, vejam só, queridos, existe vários outros elementos envolvendo essa relação, que é uma relação delicada entre o Irã, o Hezbollah e o Hamas, certo? Então, nós temos aí diferenças, tanto étnicas quanto diferenças religiosas. E quais seriam essas diferenças? Primeiramente, os iranianos, eles não são árabes, eles são persas, são de outra etnia. E os muçulmanos persas, eles são da linha dos xiitas, certo? Eles são xiitas. Os persas se orgulham de serem persas, por conta, logicamente, do seu passado, que remete a eles há milhares de anos, certo? E eles consideram, sim, que os árabes são pessoas de segunda categoria. Mas eles, digamos assim, procuram se relacionar relativamente bem com aqueles muçulmanos que são da sua mesma linha religiosa, que é a linha xiita, certo? Mas aí nós temos um problema do Irã com o Hamas, porque o Hamas, além de ser árabe, ou seja, aos olhos dos iranianos, é uma etnia inferior, eles são sunitas. E os xiitas e os sunitas têm uma rivalidade assim mortal, tá? A única coisa que pode juntar um xiita com um sunita é o seu ódio, o ódio conjunto deles contra os judeus e contra Israel. É o único motivo que pode juntar os dois para lutarem juntos, um apoiar o outro. É o seu ódio contra Israel, certo? Mas, mesmo assim, a animosidade continua, certo? Então, o Irã certamente não gostou nada da desobediência do Hamas em fazer esse ataque sozinho. E o Hamas, de outra maneira, né, não quis dar satisfações aos persas, aos iranianos, né, uma vez que existe essa dupla divergência, né, eles serem diferentes etnicamente, um é persa, outro é árabe, e serem também diferentes em termos de linha religiosa islâmica. Um é xiita, o outro é sunita. Então, é importante nós sabermos essas diferenças por conta de oração, né? É necessário que haja uma desavença entre esses inimigos, né? Para que realmente eles não consigam chegar a seu intento, que é, infelizmente, o intento deles é eliminar todos os judeus, né, primeiramente, e depois todos os outros que são infiéis, que não observam a sua fé.
tá? Então, é importante sabermos essas diferenças para utilizarmos isso nas nossas orações, certo? Continuando, próxima... Não, então terminamos aqui. Terminamos o nossas notícias e já iniciamos aqui em Israel, logicamente, o Shabat. Então desejo a todos vocês um Shabat Shalom e estejam orando por todos esses motivos, esses pontos que acabei de colocar a vocês, porque esse conflito, essa guerra tem realmente trazido um impacto muito grande em Israel. Aqueles que já vieram a Israel, na próxima vez que vierem, Deus nos permitir, vocês verão que vocês conhecerão outro país. Principalmente aqueles que têm relação mais próxima com israelenses, né? Vocês verão que grande tem sido a mudança e grande será a mudança, até mesmo em termos das políticas internas, as políticas em relação aos palestinos, em relação também à relação com outros países, tá? Esse impacto foi muito, muito terrível. É difícil expressar isso. É difícil expressar isso, mas os nossos corações estão até agora sangrando. E esse sangramento não terminará tão cedo. Não terminará tão cedo, né? Que Deus abençoe. Shabbat Shalom.